Vivemos um dia de coisas pequenas e não devemos ficar desencorajados se encontramos pessoas demonstrando pouco interesse pela verdade, ou até mesmo opondo-se a ela. Estamos já no fim de uma dispensação destroçada e arruinada, sobre a qual o juízo de Deus está prestes a cair. E não devemos esperar ver resultados como eram vistos no princípio, quando um espírito não entristecido estava operando em grande poder. Acho que encontraremos muita instrução em Esdras, Neemias, Ageu e Malaquias para o dia em que vivemos, que é de um certo modo análogo ao tempo referido naqueles livros. As 10 tribos haviam sido levadas cativas por Salmanasar e perderam-se. Judá esteve cativo na Babilônia, onde ficou 70 anos em cativeiro. Um remanescente de Judá voltou nos dias de Esdras e Neemias, e o templo e os muros da cidade foram reconstruídos. Esse retorno e a construção do templo e dos muros da cidade eram por pura graça proveniente do Senhor. Mas vemos da parte do povo, assim tão favorecido, uma constante tendência ao declínio. Eles não seguiram adiante com a obra como deveriam. Sucumbiram à influência do inimigo e a obra cessou. Ageu os acusa por estarem vivendo em casas estucadas, enquanto a casa de Deus ficava em ruínas. E foi necessário que fossem chacoalhados para que tomassem ânimo para seguir com a obra. Então, em Malaquias, pouco mais de 100 anos depois, vemos um declínio dos mais horríveis. Uma multidão professa, mas sem conteúdo, no meio da qual podiam ser encontrados uns poucos fracos que temiam ao Senhor e que falavam uns aos outros. Foi só aquele pequeno remanescente que recebeu a aprovação do Senhor, sendo assegurados de que pertenceriam a Ele quando viesse para juntar suas joias. Cerca de 400 anos mais tarde, ainda encontramos esse fraco remanescente em pessoas como Zacarias, Isabel, Maria, os idosos Simeão e Ana e os pastores dos campos de Belém. Mas, quão poucos e quão fracos! E é mais ou menos assim agora, à medida que nos aproximamos do fim. Uma grande multidão professa, mas quase nada de conteúdo. Mas são os do remanescente que o Senhor reconhece, e dos quais pode dizer: guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. São estes também que conservaram suas vestes, e que andarão de branco com ele. Todavia são poucos, não são muitos. Portanto, em um dia assim, o que somos chamados a fazer é: guarda o que tens, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. O esforço será breve, pois ele está perto, mas trata-se um esforço real, e necessitamos de coragem para permanecer, ainda que fiquemos sós. Houve uma época em que homem algum permaneceu com Paulo, mas o Senhor permaneceu com ele, e o testemunho foi dado, e ele foi liberto da boca do leão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, capítulo 4, versículos 10 ao 17. Quão bendito é podermos contar com ele, ainda que todos nos abandonem.